Oi, meus amores, tudo bom? Então, estamos começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que eu acho assim bem importante, que é meu relato de parto na gravidez com 16 anos, tá? Eu vou contar um pouco pra vocês como que foi, como que tudo aconteceu e como que foi o meu pós-parto, como que foi antes e tudo mais, tá bom? Quando eu tinha 16 anos, eu não entendia muito da vida. Com 16 anos, eu, uma adolescente ainda, vamos falar assim, que eu queria já ter engravidado, né? Então, tanto que não foi planejado porque a gente não tinha condições nenhuma. Mas assim, eu queria muito ter engravidado, até que com 16 anos eu acabei engravidando. Quando eu descobri minha gravidez, foi bem assim, eu queria engravidar, só que eu tava tomando remédio, tomando um anticoncepcional de comprimido. Eu tomei durante uns 3 meses, e antes disso eu fiquei tentando, não engravidava. Aí quando eu comecei a tomei durante 3 meses. Aí, eu indo pro 4º mês, eu comecei a tomar falhado. Eu tomava um dia sim, aí eu faltava um dia, eu tomava a cada 3 dias. A cada 4 dias eu tomava de novo. Aí eu fazia o seguinte, tipo assim, se eu ficava um dia sem tomar, aí no outro dia eu tomava 2 comprimidos. Aí eu fui fazendo assim até fechar aquela cartela, já indo pro 4º mês. Aí eu peguei e falei assim, aí eu comecei a passar mal no meio dessa cartela. Comecei a passar mal, não sabia o que eu tinha lá, nada. Peguei e aí parei de tomar. Aí na época eu trabalhava, tudo mais, trabalhava como babá. E eu comecei a ter muito enjoo, muita dor na barriga, eu não sabia o que eu fazia, não sabia o que eu sentia. Aí eu decidi ir escondido dos meus pais, que na época eu namorava, mas meus pais, eu não tinha contado pra minha mãe que eu poderia estar grávida. Até eu não sabia, aí eu fui escondido, fiz um teste de gravidez, aí deu positivo. Aí eu demorei até uns dias pra contar pra minha mãe que eu tava grávida, porque eu só tinha 16 anos, eu recém-namorava, e meus pais, eles eram, assim, bem rígidos, sabe? Eu não podia estar saindo, então, como eu namorava em casa, aí eu contei pra minha mãe tudo mais, como que foi, que eu tava grávida, aí eu fui, eu fiz um exame de sangue, no laboratório ele deu positivo. Aí minha mãe demorou até pra contar pro meu pai também, né, que eu tava grávida, porque até então era um choque pros meus pais, né? Eu grávida com 16 anos. Eu era mais velha, né? Eles não esperavam. A minha mãe achava que eu tava tomando remédio. Aí veio minha preocupação, né? E daí quando eu descobri que tava grávida, eu fiz ultrassom, eu tava grávida de 3 meses. E isso significa que quando eu tava tomando as cartelas, eu já tava grávida. Só que, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, né? Eu fiz os exames, deu tudo certinho. Aí fui encaminhando, fui passando minha gestação, eu tinha muito enjoo. Eu ficava deitada na cama o dia inteiro, só vomitava, não conseguia comer nada, perdi peso. Dos 8 aos 9 meses eu comecei a melhorar um pouquinho dos enjoos. Aí eu conseguia fazer minhas coisas, tudo, mas eu sentia muito sono e muito enjoo. Aí eu lembro que quando foi o Anderson, ele nasceu no dia 21 de janeiro. Eu lembro quando foi 4 horas da manhã, eu comecei a sentir uma cólica, sabe? Uma dorzinha no pé da barriga e uma vontade toda hora de ir no banheiro. Aí comecei a ir toda hora, aí na época eu chamei o pai dele pra mim, falei que tava ruim, a gente ligou no hospital, minha mãe veio, a gente foi pro hospital, eram as 5:30 da manhã. Quando eu cheguei lá no hospital, eu lembro que eu comecei a sentir dor, e eu chorava, eu gritava, e eu lembro que como eu era de menor, minha mãe tinha que ficar comigo. Eu lembro que eu fiquei numa sala isolada com a minha mãe, eu chorava demais, eu gritava, eu pedia socorro, eu pedia pra sair logo. Foi uma dor assim, era uma dor inexplicável, eu não sabia o que fazer, o que sentir. Ai, nossa, eu lembro que eu sofri muito. Aí eu lembro quando foi umas 3 horas assim da tarde, eu fui me levaram pra sala, a doutora veio fez toque em mim, eu já tinha dilatado 9 centímetros. Aí eu pegou e me levou pra sala, lá pra sala de parto.
Aí eu lembro que ela mandou deitar na mesa já, né? Já vieram fazer toque. Eu lembro que tinha um monte de gente assim em volta de mim. Tinha umas 12 pessoas, estagiário, né? No caso, tinha um monte de gente lá em volta de mim. Aí eu lembro que eles fizeram um toque e falaram pra mim assim: falta 1 centímetro, começa a fazer força. E nisso, eu comecei a sentir muita falta de ar e eu fazia força e eu chorava e eu pedia pra tirar, sair logo, sair logo. E eu lembro que eu tava deitada na maca assim, e veio uma enfermeira, ela era baixa, sabe, pra minha altura da cama. E eu lembro que ela subiu no negocinho que tem embaixo assim, e ela começou a apertar minha barriga pra baixo. Quando ela começou a apertar, ela não apertava pra cá, ela apertava assim. E eu comecei a chorar de dor e eu gritava, pedia pra ela parar, que ela tava me machucando. E ela falava que tava me ajudando. E eu lembro que a enfermeira começou assim, falar comigo pra mim fazer mais força, porque senão eu poderia perder meu bebê. Foi muito difícil. E na hora do parto, eu não lembro o porquê, nem o que aconteceu. Eu sei que a minha mãe não pôde entrar comigo. Eu tive que entrar sozinha, só eu e as pessoas que estavam ali mesmo. E eu lembro que eu me senti eu fiquei muito desesperada, me senti muito sozinha por conta que eu não tinha ninguém ali e eu não sabia, sabe, o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer força, mas eu não sabia qual que era, qual posição, e eu fiquei desesperada e eu comecei a sentir falta de ar e eu sentia sede e eu tinha vergonha ao mesmo tempo e eu tinha medo e eu chorava e doía. Até que eu comecei a fazer força. Aí de repente eu senti assim que o doutor falou bem assim pra mim: mãe, a gente vai ter que cortar. Falou assim pra mim, aí eu falei: sim, cortar o quê, doutor? Ele falou assim: a gente vai ter que dar um pique lá embaixo pro neném poder sair. Isso porque o Anderson nasceu com 2 kg e 200 e pouquinho gramas. Ele nasceu muito pequenininho. Ele nasceu com 45, 46 centímetros, não me lembro muito bem. Então ele nasceu muito pequenininho, só que eu era muito magrinha, muito magrinha. Minha barriga nem tinha crescido tanto, sabe? Eu com 16 anos não tinha nada ainda. Aí eu lembro que ele deu assim, foi uma dor inexplicável. E aí eu comecei a fazer força, lembro que ele saiu. Aí o doutor falou assim pra mim: agora a gente vai costurar, mãezinha. E aí ele pegou e falou assim: a gente vai colocar anestesia e ele vai costurar. Aí ele colocou 4 anestesias, a anestesia não pegou. Aí ele falou assim: mãe, ele tá sentindo? Eu falei: sim, tô sentindo. Aí ele começou a costurar, sabe? Começou com aquela. Eu senti tudo, eu lembro até hoje. Eu lembro que em cima da gente não tem aquele negócio que fica clareando. Eu lembro que eu olhei assim, que ele é refletível. Eu olhei assim, eu vi ele costurando assim. Eu levei 4 pontos. Eu senti mais dor dele me costurando do que pra ele nascer. Aí eu lembro que ele me costurou, eu chorava, e eles falavam assim pra mim: segura seu bebê, mãezinha. E eu sozinha na sala, desesperada, não sabia nem o que eu fazia. Aí eu lembro que aí me costuraram ali, colocaram o fraldão em mim, aí pediram pra mim levantar da cama. Aí eu lembro que pediram pra me levantar e eu comecei a chorar, porque eu tava sozinha e eles mandavam eu levantar, andar como se eu soubesse de alguma coisa. Aí eu fui pra sala, daí onde tava, minha mãe tava me esperando. A minha mãe e a avó do neném estavam me esperando lá na outra sala. Aí eu lembro que eu fui pra sala, tudo, eu senti muita dor. Eu não sabia que iria doer tanto. Aí eu lembro que chegou a hora ali, a enfermeira veio, deu banho nele, limpou ele, trocou ele pra mim. Minha mãe que ia passar a noite comigo, né? E eu lembro que chegou a hora dele mamar. Aí na hora que chegou a hora dele mamar, que colocaram ele pra mamar no meu peito, eu comecei a chorar. Eu chorava, porque ele ele sugava, não saía nada, e ele chorava mais ainda, e meu peito doía, e não saía nada, e eu não sabia o que eu fazia, e as pessoas tentavam me acalmar pra mim poder ficar tranquila, me explicando que era normal aquilo, e eu não sabia o que eu fazia, e eu comecei a entrar em desespero. Eu fiquei tão desesperada que começou a passar pela minha cabeça o que eu fiz na minha vida com 16 anos, na fase, tava naquela, eu com 16 anos eu não saía, eu não era aquela adolescente que vivia em festa e tudo mais. Aí eu lembro que daí a gente foi pra casa, eu fiquei morando ainda 2 meses com a minha mãe, né, na casa dela. Depois eu fui pra minha casa e eu lembro que eu demorei pra dar banho nele. Eu fui dar banho nele depois de uma semana, mais ou menos, quando tava perto de eu tirar os pontos lá de baixo. E o tanto que eu sofri aí, logo em seguida meus pontos infeccionou, tive que ir pro hospital, fiquei longe dele.
eu acho que foi um dia, uma noite, não lembro. Sei que precisei ficar em observação porque meus pontos tinham inflamado. Eu sei que eu parei de sentir dor lá onde eu levei os pontos quando meu bebê tava com uns 9, 10 meses. Porque inflamou, então eu sentia muita dor. Tudo que eu usava jeans, assim, principalmente, pegava lá, já machucava. Então foi bem difícil. E eu lembro que quando minha mãe falou assim pra mim, agora tá na hora de você dar banho nele. Eu lembro que eu entrei em desespero, aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu lembro que passou pela minha cabeça bem assim, ó. O que eu vou fazer? Eu não sei, eu não sei como que vai dar banho nele, eu não sei como que troca uma fralda, eu não sabia nem trocar fralda, eu não sabia o que fazer. Então aí foi aí que passou um filme pela minha cabeça. Aí que eu falei assim, eu 16 anos, uma adolescente ainda, eu ainda estudava, eu tava no primeiro ano. Que eu fui fazer da minha vida? Mas graças a Deus, ele mudou minha vida, sabe? Então aí depois disso eu comecei a dar banho, comecei a fazer as coisas pra ele, comecei a me pegar o jeito, aí fiquei 2 meses morando com a minha mãe. Aí depois fui pra minha casa, aí eu fui aprendendo, fui começando a lidar com ele, começando a entender, mas tinha dias que eu me pegava chorando muito, porque ele chorava, eu chorava junto, porque eu não sabia o que fazer. Eu ficava pensando, por quê? Por que, que tem que ser assim quando ele sentia uma dor? Quando ele ficava doente, eu me desesperava, sabe? Então, hoje em dia, o Anderson, ele tem 7 anos, ele tem 7 anos hoje em dia, sabe? Então, assim, ele foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu, com 16 anos, engravidei dele. Foi uma fase, assim, boa, não vou mentir, sabe? Mas foi uma fase muito difícil pra mim. Porque logo em seguida, quando o Anderson nasceu, aí o Anderson completou um ano, mais ou menos, aí eu falei, vou voltar a estudar, né? Eu tava no primeiro ano, tinha passado pro segundo ano, falei, vou voltar pra escola, vou voltar a estudar, porque eu tenho um sonho, sabe? Aí eu falei assim, vou terminar os estudos. Acho que eu fui 3 dias pra escola, já tive que parar, porque o Anderson chorava muito, eu estudava à noite, o Anderson chorava muito, ele não conseguia ficar longe de mim, aí eu desisti da escola. Aí eu entrei naquela fase, sabe, de festa, de sair, querer curtir. Aí foi onde que eu me peguei e falei. Aí eu comecei uma época, sabe, eu saía, deixava ele com a minha mãe, ele pequenininho, eu deixava ele com a minha mãe em casa e saía. Aí foi que até que um dia eu parei e pensei, falei assim, eu tinha, assim, eu poderia ter curtido bastante e poderia ter deixado pra engravidar mais pra frente, com uns 18, 19 anos. Mas não, eu queria engravidar com 16 anos, por que não assumir meu BO? Por que que eu não assumi o meu filho, cuidar mesmo dele, ser uma mãe mesmo, uma mãe boa pra ele? Foi aonde eu percebi que tinha sido a melhor escolha da minha vida. Por mais que com 16 anos eu não tinha estrutura nenhuma, eu não sabia lidar, não sabia fazer nada, eu entrei em desespero. Foi uma experiência pra mim, sabe? Foi uma experiência muito boa que eu aprendi. Logo, logo em seguida, depois de anos, eu acabei engravidando de novo, mas eu já sabia o que eu tinha passado lá atrás, então foi mais fácil pra mim, muitas coisas. Com meu outro filho foi muito mais fácil. Só que o que eu passei lá foi uma experiência assim que é pra minha vida toda. Hoje o Anderson tem 7 anos. Hoje eu me lembro do primeiro dia que ele nasceu, me lembro do que eu senti, me lembro do que eu pensava, do que eu imaginava, que eu ficava preocupada, como que seria, como que vai ser daqui pra frente, a primeira palavra, o primeiro passo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, por ter me dado, é, por ter me ensinado a lidar com ele, a lidar com a fase, com 16 anos, eu já sendo mãe, sabe? Todas as minhas amigas com 16 anos saindo, curtindo, aproveitando a vida, e eu tava em casa trocando fralda. Foi uma escolha minha, né? Eu quis e eu fui atrás e eu acabei assumindo meus BO, tá? Então, assim, gente, esse é o meu relato de parto com 16 anos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu contei aqui, vim contar tudo pra vocês o que eu passei, o que aconteceu comigo, tá? Meu próximo vídeo eu vou estar contando meu relato de parto com 19 anos, que foi quando eu engravidei do meu outro filho, que agora ele tem 4 anos, tá? E nesse vídeo também eu vou contar pra vocês a diferença, qual eu senti mais dor, qual eu
eu sofri mais, como que foi depois que eu vim pra casa com o bebê, como que foi a minha adaptação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilha para outras pessoas ouvirem meu relato de parto, tá? Se inscreva nas minhas redes sociais. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição, tá? Meu Facebook, meu Instagram. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e tenham uma boa noite.